Bom dia, pessoal. Aqui quem fala é o professor Gilson, de matemática, e hoje a nossa aula será sobre porcentagem. Então, estamos na situação de aprendizagem 3, porcentagem, é o nosso tema, e o nosso subtema são descontos e acréscimos. Primeiro de tudo, a definição, né? O que é porcentagem? A porcentagem ou percentagem, nós podemos chamar assim também, representa uma razão cujo denominador, para quem lembra, denominador é o número que fica embaixo numa fração. Então o número de cima é o numerador e o de baixo é o denominador. Cujo denominador é igual a 100 e indica uma comparação de uma parte com o todo. O símbolo, esse aqui é o símbolo da porcentagem, é usado para designar a porcentagem. Um valor em porcentagem pode ainda ser expresso na forma de fração centesimal, denominador igual a 100, ou como um número decimal. Então aqui eu coloquei um exemplo do que seria. Então, vou colocar aqui. Aqui a porcentagem, 30%, como nós conhecemos. Se eu quiser escrever na forma de razão centesimal, então 30 sobre 100. Ó, centesimal, lembra de 100. Ou eu posso escrever na forma de número decimal, que nós já falamos sobre números decimais na nossa primeira aula. 0,30. Então aqui, como vocês podem ver, eu tenho um sinal de igual. Então o que é isso? O que isso quer dizer? Que eu tenho três formas diferentes, ou aqui pelo menos eu estou mostrando três formas diferentes de denominar a mesma coisa. Então, 30% eu posso escrever assim, assim ou assim. Se eu escrevo assim, está na forma de porcentagem. Se eu escrevo assim, está na forma de razão centesimal. E se eu escrevo assim, está na forma de número decimal. Mas todos eles representam a mesma quantidade, tá? Ou o mesmo valor. A porcentagem é uma coisa muito prática, então eu já trouxe alguns exemplos aqui para a gente fazer junto. Para facilitar o entendimento, veja a tabela abaixo. Então, a nossa tabela nós temos a porcentagem, a razão centesimal, que nós vimos ali, e o número decimal. Como que eu escrevo 1% na forma de razão centesimal? 1%. O que significa 1%? 1 sobre 100. 5%. 5 sobre 100. 10%. 10 sobre 100. 120%. 120 sobre 100. 250%. 250 sobre 100. Então, é assim que a gente escreve a razão centesimal. Aí você deve estar se perguntando, tá, e agora, como que eu vou escrever o número decimal? Quanto que é 1% escrito na forma de número decimal? 0,01. Quanto que é 5% escrito na forma de número decimal? 0,05. Quanto que é 10% escrito na forma de número decimal? 0,1. Quanto que é 120% escrito na forma de número decimal? 1,2. E quanto que é 250% escrito na forma de número decimal? 2,5. Então aqui a gente tem vários exemplos de porcentagem escrita na forma de razão centesimal
e também escrita na forma de número decimal. Deixa eu arrumar essas folhas aqui do lado. Vamos lá, vamos continuar. Aqui nós temos um probleminha aí. João comprou uma TV e resolveu pagar a prazo, pois não podia pagar à vista. Sabendo que o valor à vista é de R$ 1.500 e que o valor total a prazo é 15% maior que o valor à vista, responda: quanto João vai pagar no total? Então aqui nós vemos que teremos que usar a porcentagem e aqui ele fala num valor maior, ou seja, vai ter um acréscimo. Como que nós resolvemos isso aqui? Muito simples. Então, o valor da TV, R$ 1.500. Primeiro nós temos que calcular quanto que representa esses 15%. Tá? Aqui no caso ele vai pagar 15% a mais, então quanto que representa esses 15%? Então eu faço 1.500 vezes 15, 0,025, vai 2, 5 vezes 1, 5, mais 2, 7, 0, 0, 5 e 1. 0, 0, 5, 12, vai 1, 2. Nossa, Gilson, deu 22.500. Não, calma, pessoal, calma. Então nós tínhamos que calcular quanto que representa 15%. Então como nós fazemos? Multiplicamos por 15 e agora vamos dividir por 100. Ó, 15%, eu multiplico por 15 e divido por 100. Para dividir um número por 100, eu posso fazer de duas formas, tá? Ou eu conto dois algarismos da direita para a esquerda e coloco uma vírgula, ou quando termina em 00, é muito mais fácil cortarmos os dois zeros. Então qual foi o resultado? 225. Aí algumas pessoas, elas vão e colocam assim, a resposta é 225. Não, 225 é os 15%, representa os 15% de 1.500. Então, ele vai pagar 15% a mais. Se ele pagaria 1.500 e agora ele vai pagar 15% a mais, ele vai pagar 225 a mais. Isso dá um total de 1.725. Então, resposta. O João vai pagar no total R$ 1.725. Muito simples. Próximo. Maria comprou um vestido à vista para ganhar um desconto de 5% no valor original dele. Se o vestido custa R$ 120, quanto Maria pagou? Então aqui nós vemos que é um problema de porcentagem também, só que aqui ele fala em desconto de 5%. Aí vocês devem estar pensando, nossa, será que eu faço totalmente diferente? Não, nós vamos fazer do mesmo jeito. Do mesmo jeito que nós fizemos o problema anterior, nós vamos resolver esse. Só tem um detalhe. No problema anterior, ele falava sobre um acréscimo. Então, depois que eu calculei o valor da porcentagem, eu adicionei, eu somei. Aqui, como ele fala em desconto, depois que nós calcularmos aqui o valor da porcentagem, nós vamos tirar, nós vamos descontar. Então, o vestido custa R$ 120. A Maria vai ter 5% de desconto, então 120 vezes 5. 0,06. Como nós falamos, 5% eu multiplico por 5 e agora eu vou dividir por 100. Para dividir por 100, ou eu conto duas casas da direita para a esquerda e coloco uma vírgula, ou apenas cortamos dois zeros. Então o que significa esse 6? R$ 6 é o valor do vestido? Não.
é o valor do desconto que a Maria vai ter em cima do preço original do vestido. Então o vestido seria R$ 120. Ele vai ter um desconto de 5%, que representa, em valor monetário, R$ 6. Se é um desconto, nós fazemos a subtração. 120 menos 6, 114. Ou seja, a Maria vai pagar nesse vestido R$ 114. Muito simples, muito direto. E aqui nós vamos para o nosso último exercício. Esse aqui é um pouquinho maior. Vamos ver com atenção para a gente resolver aqui. Em uma escola, foi realizada uma pesquisa sobre o esporte preferido dos alunos. Após a pesquisa, os seguintes dados foram obtidos e organizados em uma tabela. Então, o que dizia essa pesquisa? Tinha 4 opções de esporte para os alunos: futebol, basquete, xadrez e vôlei, e o total de alunos que escolheu cada um dos esportes. Então, 60 alunos escolheram futebol como esporte preferido, 45 alunos escolheram basquete como esporte preferido, 30 alunos escolheram xadrez como esporte preferido e 12 alunos escolheram vôlei como esporte preferido. Sabendo que para a coleta dos dados foram entrevistados 150 alunos, determine a porcentagem de alunos que responderam a cada um dos itens e a porcentagem daqueles que não opinaram. Eu sei que muitos de vocês aí, quando estava lendo o problema, já somaram aqui os valores e perceberam que não chegava a 150. Exatamente, porque alguns alunos, poucos ou muitos, veremos daqui a pouco, não escolheu nenhum esporte como preferido, não gostam de praticar esportes. Então como que nós vamos fazer? Gilson, como que eu resolvo isso aqui? Porque não tem porcentagem, ele quer que eu calcule a porcentagem. Exatamente. Então aqui, esse tipo de problema é quando eu quero descobrir a porcentagem. Eu tenho apenas números absolutos, tá? Então como que nós fazemos? Então, vamos resolver aqui, deixar a folha aqui do lado, para a gente acompanhando os valores, tá? Vocês podem dar um print aí na tela, tá? Ou depois voltar. Então vamos ver. Futebol. Vamos fazer passo a passo aqui, ó. Futebol. Como que eu faço para resolver isso aqui? Lá no primeiro slide, o segundo, né? No segundo slide nós falamos que a porcentagem, ela mostra da parte para o todo, tá? Então quando eu falo, por exemplo, 16%, eu estou considerando 16 de um total de 100. Agora, quando nós temos apenas números absolutos, nós fazemos dessa forma. Quantos alunos escolheram futebol? Foram 60 alunos. De um total de quantos alunos entrevistados? De um total de 150. Então, quando eu quero calcular em porcentagem, eu faço o seguinte: a parte é o número interessado, o número de pessoas interessadas em futebol, dividido pelo todo, que o total é 150 pessoas, multiplicado por 100. Então, é uma parte dividido pelo todo, multiplicado por 100. Aqui nós podemos resolver a multiplicação primeiro. Para multiplicar por 100 é só acrescentar 2 zeros, 6.000, dividido por 150. E quanto que é 6.000 dividido por 150? Você pode aí do lado fazer a conta. Resposta: 40%. Aqui. Só isso, Gilson? Só isso? Então, quando eu tenho que descobrir a porcentagem, é uma parte dividida pelo todo multiplicado por 100. Basquete. Agora vai ficar mais simples de entender conforme vai passando os exemplos ou os dados utilizados.
tinha sido 45 pessoas. 45, uma parte, dividido pelo todo, 150, o total, 150, multiplicado por 100. Uma parte dividido pelo todo, multiplicado por 100. Então, 45 vezes 100, acrescento 2 zeros, dividido por 150. 4.500 dividido por 150. Vocês vão aí do lado do caderno para fazer os cálculos. E isso dá 30%. Próximo, xadrez. 30 pessoas tinham escolhido xadrez. Então, xadrez. 30, uma parte, dividido pelo todo, multiplicado por 100. O processo é o mesmo. Uma parte, dividido pelo todo, multiplicado por 100. 30 vezes 100, acrescento 2 zeros, dividido por 150. 3.000 dividido por 150, a gente vai no canto do caderno e faz a conta. Isso dá 20%. E o nosso último aqui, vôlei. Então, vôlei. Quantas pessoas tinham escolhido vôlei como esporte preferido? 12. Uma parte dividido pelo todo, multiplicado por 100. 12 vezes 100, só acrescentar 2 zeros. 1.200 dividido por 150. Fazendo a conta aí no canto do caderno, nós temos como resultado 8%. Então, aqui respondendo a pergunta do problema, vou colocar aqui novamente. Sabendo que para a coleta dos dados foram entrevistados 150 alunos, determine a porcentagem de alunos que responderam a cada um dos itens, isso nós já fizemos, e a porcentagem daqueles que não opinaram. Qual é a porcentagem dos alunos que não opinaram? Então, porcentagem, o total é sempre 100% de alguma coisa. E eu tenho 40% que escolheram futebol, 30% que escolheram basquete, 20% que escolheram xadrez e 8% que escolheram vôlei. 40 mais 30 dá 70, 70 mais 20 dá 90 e 90 mais 8 dá 98. Então, 98% dos alunos estão aqui. Opinaram, escolheram algum esporte como preferido. Então, qual é a porcentagem de alunos que não escolheu nenhum esporte? Se o total era 100%, eu tenho 98% que escolheram algum tipo de esporte, isso nos dá 2%. Ou seja, 2% dos alunos não escolheram nenhum esporte como preferido. Tá bom? Espero que tenham entendido, que essa aula tenha sido proveitosa, tá? Qualquer dúvida, volte à aula, assista algumas vezes, eu sempre recomendo assistir as aulas mais de uma vez, tá? E lembrando que estamos nesse momento de pandemia, por isso as aulas online, e tenham todos um ótimo dia.